Ok. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem das suas casas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida dos nossos varões nessa noite que comemoram o seu Dia dos Pais. Que Deus abençoe as suas vidas, que os conceda sabedoria a cada dia e que seu ano possa ser abençoado. Vamos nos colocar de pé para darmos início ao nosso culto, fazendo uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus por estarmos com vida, com saúde, podermos estarmos na casa de Deus, podendo contemplar dessa alegria de estar na casa do Senhor. Senhor Deus, graças te damos, a Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai querido, graças te damos, Senhor, pela vida daqueles que estão aqui na tua casa, Deus, que vieram te buscar, que vieram entregar as suas vidas a ti, ó Deus, que vieram, ó Deus, de coração aberto, ó Deus, para receber a tua palavra, para cantar louvores, ó Deus, para ter comunhão com os irmãos, ó Pai. Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo teu trabalho em nossas vidas, ó Pai, pelo contato que temos diariamente contigo, Senhor. Pai querido, abençoa as nossas vidas, livra-nos de todo mal. Obrigada, Senhor Deus, pela proteção e pela graça de sermos filhos de Deus e termos um Pai que nos ama a cada dia, ó Deus. E termos um Pai que nos acompanha, ó Deus, que nos protege, que nos abençoa. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos, capítulo 128. Enquanto os irmãos procuram, vou estar dando os avisos, né, sobre o nosso bazar, que é dia 12, 13 e 14 de agosto, a partir das 9 horas da manhã até as 19 horas da noite. Tá? Ainda estamos precisando de pessoas que possam estar vindo nesses dias para dar um suporte aqui na igreja, estar abençoando os irmãos que virão até esse local comprar as suas coisas, tá bom? Que procure a nossa irmã Regiane, estejam disponibilizando um pouquinho do seu tempo também a Deus no nosso bazar. Os irmãos que não adquiriram ainda o seu frango assado, que será no sábado, tá? A partir das 11 horas, podem procurar a qualquer um dos nossos irmãos da igreja. Todos os irmãos estão empenhados a vender, tá? E quem ainda não comprou dos irmãos da igreja, podem também estar adquirindo seus frangos com qualquer pessoa da nossa igreja, tá? E você que está nos assistindo, que viu o nosso cartaz e ficou com vontade, é só estar entrando em contato com o telefone do nosso pastor, que está sendo divulgado pelas redes sociais. Salmos 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu serás bem. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui fala sobre os bem-aventurados, né? Fala como que é bom aquele que teme a Deus, que será abençoado tu e a tua casa. E como é bom temer ao Senhor, esse Deus que trabalha sobre as nossas vidas, esse Deus que tem esse contato tão maravilhoso com as nossas vidas dia após dia, né? Agora eu convido os irmãos que quiserem se sentar ou que quiserem permanecer em pé, a colocarem as suas vidas diante de Deus, que possam estar pedindo perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados, que vocês possam estar entregando as suas vidas a Deus, porque hoje é uma noite de ceia, é uma noite de entrega, é uma noite de receber mais do Senhor. E é isso que eu chamo a sua atenção nessa noite, para que você possa realmente fazer essa entrega de vida a Deus. Senhor Deus, nos colocamos em Tua presença, Deus, mais uma vez para Te pedir perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas. Pai querido, muitas vezes cometemos pecado, a Deus, perante Ti, Senhor. Pai querido, mas o Senhor, com a Sua misericórdia, continua nos chamando de filhos.
Pai querido, abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Purifica, ó Deus, os nossos dias, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, ó Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir à tua casa por seus motivos de saúde, ó Pai, de trabalho. Que o Senhor venha estar edificando morada nesses corações. Pai querido, abençoa a tua igreja, ó Pai. Abençoa o trabalho da tua igreja, Senhor. Pai querido, abençoa os irmãos aqui envolvidos, ó Pai, nesse bazar. Que o Senhor venha estar tomando frente, ó Deus. Que nada saia da tua vontade, Senhor. Pai querido, abençoa, ó Deus, cada detalhe da nossa igreja. Cada detalhe do terreno que ainda vamos comprar, ó Pai. Pois te agradecemos, ó Deus, por essa bênção. Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, pelas nossas vidas, ó Pai. Por estarmos na tua casa, Senhor. Por podermos te agradecer, Deus. Muito obrigada, Deus. Toma posse deste culto. Nos abençoa grandemente, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor a se colocar diante de Deus para estar ministrando o louvor. Enquanto isso, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Salmos 150. Esse salmo nos exorta a louvar o Senhor. E ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com sons de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com aduf e flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quando tem fôlego, louvai ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Louvar ao nosso Deus, ao único que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nós vamos entregar o nosso louvor nessa noite. Amém? Você que entrou aqui nessa noite para adorar ao nosso Deus, durante a execução dessa primeira música, os irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar, eis aqui o gasofilácio à nossa frente, esteja-se à vontade para fazer isso. Então vamos animadamente louvar ao Senhor, que você possa nos acompanhar nesses cânticos. Teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos
aqui reunidos, como é bom nós louvarmos ao nosso Deus. E essa canção, não sei se alguns irmãos perceberam, ela é uma parte da oração do Pai Nosso. Então, porque dele é o reino, o poder e a glória. E nós declaramos isso. Pode passar. Nós declaramos isso essa noite, que ele é o nosso Pai e nós estamos aqui para louvá-lo. Amém? Senhor, que nós possamos sair daqui sempre transformados, que cada vez que nós viemos até a igreja, viemos até o templo para prestar culto a Ti, Senhor Jesus, nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, com um renovo para a nossa vida, com um ânimo para a nossa vida. E nós sabemos que nós necessitamos dEle e nós declaramos isso, Senhor, eu necessito de Ti, eu não sou nada sem Ti. Cantemos, irmãos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja agora. Hoje nós comemoramos um dia até comercial, mas mesmo sendo comercial, é bom que nós possamos nos lembrar dos nossos pais, daquelas pessoas que nos criaram, nos educaram, nos ajudaram, nos auxiliaram por uma vida toda. Muitos talvez não tenham os seus pais, muitos talvez não tiveram, né, pais, que foram órfãos, muitos ainda têm o seu pai. Então, assim, se você, por algum motivo, não conversa com seu pai, está brigado com seu pai, se você, por algum motivo, tem alguma mágoa do seu pai, é tempo de perdoar, é tempo de você renovar isso no seu coração. Todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos, e perante Deus, todos nós somos pecadores, e nós precisamos buscar a santidade de Deus, nós precisamos buscar o amor de Deus, nós precisamos sempre estar buscando a nossa santidade. Então, que hoje você possa perdoar o seu pai, elogiar o seu pai, comemorar com o seu pai, mesmo que distante. E aqueles que deixaram saudades, assim como o meu, já não está mais aqui, que nós possamos nos lembrar dos ensinamentos dele e tudo aquilo que ele nos deixou. Amém, irmãos?
Senhor Jesus. Cada vez que a gente sobe aqui nesse púlpito, a gente é tomado pelo Espírito Santo. E vem, embarga a nossa voz muitas vezes. Muitas das músicas toca demais, toca profundamente em mim. E eu sei também que toca em cada um de vocês. E é muito difícil às vezes estar aqui em cima. E principalmente hoje que estamos só eu e Murilo, abandonados aqui. Estamos fazendo o que dá, o que a gente pode. Mas graças a Deus temos vocês aí para nos ajudar a cantar e chegar louvores lindos aos ouvidos de Deus. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu
e tu és meu, pois eu sou teu, e tu és meu. Amém, Senhor Jesus. Nós possamos, Pai, permanecer nessas águas tranquilas, Senhor Jesus. Que nós possamos ter calmaria em nosso coração, ó Pai. Que neste momento as pessoas que estão precisando da Tua cura, do Teu livramento, Senhor Jesus, que chegue, ó Pai Santo, a cura. Que o Senhor as livre de todo mal, Senhor. Que todas as famílias que estão brigadas, discutidas, ó Pai, que todas as famílias que não estão na Tua presença, Senhor, possam neste momento ser tocadas pelo Espírito Santo, Senhor Jesus. Possa haver união, ó Pai Santo. Possa haver a Tua presença, Jesus. Senhor, agradecemos por este momento aqui em Tua casa, Pai. Sei que até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos protegeu. E se estamos aqui em pé, firmes, ó Pai, é por sua misericórdia. Senhor, agradecemos cada dízimo e oferta aqui entregues, ó Pai Santo. O quanto está difícil esse mundo, este planeta, Pai, mas o Senhor não tem deixado faltar nenhuma provisão nesses lares, nos lares daqueles que são fiéis a Ti, nos lares daqueles que confiam em Ti, ó Pai Santo. Senhor Jesus, toca firmemente na vida do pastor Jackson neste momento, Pai. Use-o, Senhor, grandemente aqui nesta casa, Senhor. Que sejam as suas palavras ditas através da boca dele, Senhor Jesus. E que nós possamos sair daqui, Senhor, firmes, completos, cheios do Espírito Santo, animados, ó Pai, a Te servir, a Te honrar, ó Pai. Que nós possamos ter uma semana de vitória na Tua presença, Senhor Jesus. A Ti entregamos este momento de louvor para agradar os Teus ouvidos, Pai. E pedimos humildemente que aceite. Em nome de Jesus é que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom nós podermos estar na presença do Senhor nessa noite para louvar, adorar o nome do Senhor, um dia em que celebramos, e comemoramos o Dia dos Pais, onde nós sabemos que quem tem pai, o dia deles é todos os dias. Mas assim como temos em várias outras datas para pararmos para refletir sobre a figura do Pai, que nós também possamos nesse dia fazer isso, Infelizmente, em muitos lugares que começam a celebrar os dias dos pais com um almoço, com alguma coisa, logo entra a bebida e logo daí a pouco o Pai não é mais celebrado. E assim a gente faz essa reflexão, porque da mesma forma, quando celebramos o nascimento do nosso Pai, Jesus, se tem alguém que é o menos celebrado, e é o dia que mais acontece acidentes e coisas horríveis, é no dia de Natal. Então que a gente possa pensar isso. Eu falei hoje de manhã na igreja de Bernardes. Imagino o coração de Deus, o nosso Pai. Imagino hoje como seria, estar na presença do nosso Deus e apresentar a Ele a nossa celebração do Dia dos Pais. Uma geração, um povo, e me incluo no meio dele, ao qual nós temos muita facilidade em fazer as coisas que não é ensinamento do Pai, que não reflete a imagem e semelhança do Pai, mas temos muita pressa, muita facilidade em fazer as coisas que Deus não acorda, que Deus não tem nenhum tipo de vínculo com aquilo. É muito triste,
nós hoje falamos que há muitas casas destruídas por causa da desobediência e da falta, de submissão à autoridade daquele lar. E aí a gente olha, isso começa pela falta, de respeito e autoridade por aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Precisamos refletir o que temos feito com o nosso Pai Celestial. Se temos hoje a entregar a Ele uma grande celebração, um grande culto, se podemos chegar a Ele e dizer: Pai, eu sou um filho amado ao qual tenho tentado te servir, te agradar, e ainda que não sou perfeito e não consigo fazer nada na perfeição, mas tenho tentado fazer isso. E quando a gente faz bem para Deus, a gente faz bem para os nossos pais na casa, faz bem com a autoridade espiritual, e a gente hoje vê tantas pessoas conseguindo dar resposta para o mundo, falando que tem conserto para o mundo, que tem resposta para o problema alheio e para o problema do mundo todo, mas não consegue administrar a sua própria vida e a sua casa. Porque falta Deus, falta Jesus, falta o Senhor na nossa vida. Que todos os pais hoje possam receber a graça e a misericórdia de Deus, a direção de Deus para poder administrar o seu lar, administrar a sua família, e que Deus possa tomar o coração de todos os pais e visitá-los com amor, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Vamos hoje refletir uma carta na palavra de Deus, que ela é bem difícil de ser pregada, bem difícil de ser falada, mas vou tentar aqui. A carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 7 ao verso de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 7 ao verso de número 14. Ao verso de número 13, 3, 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeu e não são, mas mantêm, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falar-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai, para louvar, para adorar o Teu santo nome, para bendizer ao Senhor, para buscarmos no Senhor, ó Pai amado e querido, orientação para as nossas vidas, para que possamos diante do Senhor declarar o nosso amor, a nossa gratidão, reconhecermos, ó Pai amado e querido, que o Senhor tem cuidado de nós e tantas coisas tem feito, e por isso, Pai, precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra,
Então unja a nossa mente, o nosso coração, a receber, ó Pai amado e querido, aquilo que vem do teu coração, da tua mente. Ilumina, Senhor. Ilumina a minha mente, o meu coração, para que possa falar aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Tira tudo aquilo que é da minha vontade, tudo aquilo que é do meu querer, e coloca nos meus lábios, Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele envia cartas a 7 igrejas da Ásia. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogio. Jesus só falava dos méritos que aquelas igrejas tinham, Esmirna e Filadélfia. Para 4 outras igrejas, Jesus tinha elogios e críticas, Éfeso, Pergamo, Tiatira, Sardes. E para uma igreja, Jesus só tinha crítica, Laodiceia. Nessas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que nós vimos, que ele não olha para as igrejas como a gente olha e que ele tem um olhar mais profundo para dentro da igreja. Então ele começa e diz à igreja de Éfeso, que era uma igreja muito ortodoxa, mas ela não tinha amor. Era uma igreja cheia de lei, cheia de parâmetro, cheia das coisas que ela queria, mas ela não apresentava o amor de Deus. Ele fala para a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Ele diz àquela igreja: vocês podem não ter a riqueza aos olhos das pessoas, mas aos meus olhos vocês são ricos demais. A igreja de Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás. Mas Antipa estava pronta a morrer como mártir por amor de Cristo ali dentro daquele lugar. E essa conotação a gente precisa aprender a traduzir quando ele fala, sobre o trono de Satanás, sobre essa palavra, diabo, essa palavra adversário colocada ali dentro como os próprios judeus. As pessoas ao qual estava se tornando adversária da casa do Senhor e conhecia todos os mandamentos, conhecia todas as coisas ao qual Deus queria que as pessoas transformassem, mudassem. Tiatira, a igreja que se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis. Igrejas que foram se adaptando à cultura daquele lugar, igreja que foi se tornando igual à cultura que era dominante, associando-se à política, associando-se aos governos mundanos, e ela então se afasta de Deus para viver as coisas que aquele lugar apresentava. Sardes tinha fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela estava morta. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda tinham se contaminado. Uma igreja ao qual o Senhor apresenta como morta, como uma igreja que não tinha mais nada a oferecer ao Senhor. E eu fico pensando na nossa cabeça, Isso a gente está falando de 60, 70 anos depois de Cristo. Você recebeu uma carta do coração de Deus através de um discípulo, de um homem que é revelado ao céu e diz: olha, vocês não servem mais, tudo que estão em vocês para mim chega morto. Parece que a gente está tendo uma reflexão da mesma carta de Isaías no capítulo 1, quando Deus diz: eu não recebo o culto de vocês, a mão de vocês estão cheia de sangue. E a gente vai olhando para essas coisas sendo passada de tempo em tempo, e a Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou a ela então uma porta aberta por causa da sua fidelidade. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre, cega e nua. Então, quando vamos estudar sobre as 7 cartas às igrejas, ou a gente acerta muita coisa na vida da gente, ou temos um risco de nem saber se somos cristãos. Passamos por uma batalha dentro de nós mesmos, porque o Senhor, Ele está agora dizendo à igreja. A gente viu aí durante essa pandemia, as pessoas dizendo: a igreja não é o templo. Não é o lugar, não é onde se reúne, mas eu sou a igreja.
Nós somos a igreja em Dracena. Nós somos a igreja em Prudente, somos a igreja em Bernardes, somos a igreja no Brasil, somos a igreja no mundo, e aí Deus vem e vai falar com cada um que tem se reunido e feito o ajuntamento, e Deus vai dizer, agora é com você. E é o único texto bíblico que ele diz, ao anjo da igreja eu escrevo, ao responsável pela igreja. Aqui não é um anjo celestial, não é alguém com 6 asas, porque esse poderia falar que todo mundo baixava a cabeça. Mas essa palavra anjo no grego está se referindo ao mensageiro, aquele que prega a igreja, ao pastor, ao responsável, ao presbítero. E essa incumbência foi então dada por Jesus para que falasse a essas igrejas. Muitas vezes duramente. E eu escolhi hoje para que a gente pudesse falar de Filadélfia, porque é uma das igrejas que eu percebi que ela tem tudo a ver com a nossa realidade e com aquilo que a gente vive. Pelo menos eu quero acreditar muito nisso. Pelo menos quando eu dobrei o meu joelho a perguntar pelo Senhor, eu disse, Pai, eu quero tomar posse disso para a vida da igreja de Dracena, para a igreja do Vale do Sol, para a igreja de Bernardes, porque é isso que a gente precisa viver. Filadélfia era uma igreja a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo sobre o reinado de Átalo, segundo no ano de 159 a 138 antes de Cristo. A cidade estava situada num lugar estratégico, como a rota do correio imperial de Roma, onde todas as mensagens passavam por ali, e também era chamada de Pequena Atenas, por ter muito templo dedicado a vários deuses. Era um lugar estratégico, cercada de muitas oportunidades. E para essa igreja jovem, Jesus envia uma carta e nos ensina muitas coisas, ao qual eu quero destacar e trazer para o nosso coração. Jesus apresenta como aquela que tem e conhece toda aquele percurso onde passa as pessoas estrangeiras e de todas as outras nacionalidades, pronta para uma evangelização. Jesus se apresenta como aquele que também conhece a cidade onde a igreja está inserida e diz, eu fui quem fundei essa igreja. E é uma das poucas igrejas ao qual o Senhor diz, as portas estão abertas. As portas estão abertas. A mensagem de Jesus à igreja é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e a cidade, e por isso nós estamos aqui hoje, e Deus conhece o coração de cada um de nós. Muitas vezes nós chegamos aqui e dizemos assim, puxa, o seu Rubens não falou comigo, pô, a Amanda nem deu um abraço em mim, a Regiane não dirigiu uma palavra para mim, fui na igreja e o pastor nem olhou para mim. Jesus não te deixa sair de dentro da casa dele, de dentro da história dele, sem te fazer conhecer o teu problema. A casa de Deus, aonde nós nos reunimos, aonde nós nos ajuntamos, é o lugar da presença mais fiel do Espírito Santo de Deus, aquele que leva os nossos problemas com gemidos inexprimíveis até o céu. Sabe, é o lugar aonde nós precisamos entender que Deus não tem se feito alheio aos problemas que a gente passa. Sabe, a sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizado, falava uma linguagem daquele povo que eles podiam entender e saber daquela comunicação. Sabe, precisamos conhecer a Bíblia e conhecer toda a história que tem a ver conosco. Sabe, meus irmãos, quando Deus ele diz que o único autor ao qual acompanha a leitura do seu próprio livro quando alguém está lendo é o Espírito Santo de Deus. E como tem sido difícil no dia de hoje nós tirarmos um tempo para falar assim, eu preciso contextualizar a história de Isaías para a minha vida. Eu preciso contextualizar o Evangelho de Mateus, Mara, para a minha vida. Eu preciso ver as parábolas de Lucas, que é as parábolas com tanto detalhe para o que Deus quer fazer comigo. Muitas vezes a gente está vivendo como igreja e esquece que Deus, quando fundou a igreja de Dracena, Ele que quis essa igreja, Ele se contextualizou com ela, Ele se contextualizou com as pessoas que estavam ali. A igreja de Filadélfia era uma igreja formada por escravos, por pessoas muito pobres,
por pessoas muito pobres, e o Senhor começa a ajudar aquelas pessoas dizendo: eu conheço as lutas de vocês, eu conheço a história de vocês, eu conheço e sei o que é que vocês têm passado, eu sei o que é que vocês têm sofrido na sua vida. Isso diz o que é santo, no que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. É fantástico a gente entender isso. Sabe, por isso nós precisamos entender o para que a igreja de Dracena existe. O porquê que Deus escolheu a igreja presbiteriana aqui. Nós temos quantas outras igrejas nessa cidade? Eu não sei mais nem dizer. Mas temos muitas. Temos umas que o pastor prega gritando, outras que o pastor prega bem baixinho, que se a gente não fizer assim não escuta. A gente tem aquela que é mais animadinha, tem aquela que é menos animada, mas temos a igreja escolhida de Deus dentro dessa cidade com um propósito e um projeto para que Ele possa tomar essa região e a história dele ser estabelecida aqui. E nós precisamos entender isso para a nossa vida, porque Deus não nos instituiu como igreja para nos tornarmos um clube onde falamos mal um do outro, onde dizemos quem é bom, quem é ruim, quem é maior, quem é menor. Deus nos instituiu por um projeto, por um propósito, e Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o que a Regiane faz, o que seu Rubens pode fazer, o que o Hamilton faz, o que seu Juraci tem de melhor. E Ele diz: eu confiei. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor não colocou a igreja aqui por um acaso. O Senhor não colocou a igreja aqui para fazer um clube social, para a gente daqui a pouco estar mordendo um ao outro. Não, Deus nos colocou para juntarmos, nos abraçarmos, nos fortalecer, para enfrentarmos os adversários de Cristo. Para nós enfrentarmos. O que Deus quer que a gente trabalhe aqui em Dracena? Quantas coisas da minha época de juventude, uma cidade que não conseguia crescer, as pessoas completavam a sua idade, tinha que ir embora para outro lugar, não porque não gostava da cidade, mas porque não tinham o que trabalhar. Outros era porque aqui passava tanta droga que acabavam se estabelecendo no meio disso, e quantas pessoas foram consumidas por prostituição. E aí vai, o que é que Deus quer da igreja de Dracena? O que é que o Senhor tem pedido nos nossos corações? Pô, meu sonho é chegar aqui um dia e ter que sentar com a comissão administrativa e falar: gente, não dá mais esse salão, nós temos que alugar um muito grande, porque tem muita gente. Mas precisa ter um projeto, precisa ter um propósito. Para que nós queremos ter gente, se é para abandoná-las? Quantas igrejas elas são instituídas em lugares e abandonam suas ovelhas, abandonam o projeto de Deus, deixa de ser a essência de Deus, como falamos das igrejas aqui no começo. Sabe, Deus, Ele tem algo fabuloso, como Ele olha para aquela igreja de Filadélfia e diz: olha, eu conheço e para vocês eu abro as portas. Deus tem aberto as portas para nós em quê? Deus tem tentado falar o nosso coração por quê? Sabe, a cidade, ela foi fundada por ser uma porta de abertura, de divulgação da cultura, do idioma grego na Ásia. Deus usava, é fantástico entender isso, a profissão de cada um. Deus usava o lugar do trabalho, o casamento, a educação dos filhos como método de evangelismo. Nós estamos falando de um tempo onde receber Jesus como único Senhor e Salvador não é como agora. Talvez receber Jesus como único Senhor e Salvador na sua vida era o último ato que você ia fazer, porque você era jogado na arena. Você, quando ia para Cristo, você abria mão da sua vida para deixar com que Cristo vivesse sem troca financeira material. Hoje a gente usa cultura, e temos visto isso muito nas igrejas do Brasil, e eu não posso dizer de Dracena, porque não conheço, com a pandemia, depois que cheguei, não visitei nenhum lugar, mas quantas igrejas se adaptaram à cultura. A gente tem no Rio de Janeiro que igrejas que faz desfile nas escolas de samba na avenida, como método de evangelismo. Não questiono, eu não sei, eu não estou lá, mas eu uso a cultura para quê? E muitos a gente tem visto que acaba se moldando e vai morrendo, porque quando a gente começa a fazer o que agrada o mundo, o que agrada as pessoas,
o Espírito Santo vai saindo. Vai chegando gente e o Espírito Santo vai saindo. Sabe aquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso? Ele tinha 12 pessoas atrás dele. No dia que ele ia curar, ele tinha milhões. Diz que a gente trazia de carroça, trazia de tudo quanto era jeito. Mas no seu dia a dia, no caminhar, quantos ele tinha? 12. E esses 12, um era pescador, o outro era cobrador de imposto. Deus é exímio em pegar cada um dentro da sua cultura para usar o seu trabalho para evangelizar, para usar o que você é bom de fazer, o artesanato do Hamilton, e no meio daquilo tudo falar: Jesus é o Senhor da nossa vida. Sabe, eu digo muito, eu tenho amizade com o Sérgio, né, o dentista lá de IEP, ele é presbítero da igreja lá de IEP, e eu digo: Sérgio, se hoje fosse para mim escolher uma profissão, eu queria ser dentista. Tacava um motorzinho dentro da boca do fulano, ele não ia poder falar, e eu ia falar de Jesus até, e eu ainda perguntar com o motorzinho perto da língua: você recebe Jesus? Ele ia querer. Todo mundo tem medo do motorzinho. Estou brincando, irmão, mas é sério. Se cada um de nós reconhecermos o chamado, reconhecermos o que Deus buscou, aquele na escola, o outro lá, a Mara, lá dando aula para aquelas crianças, e cada um olhando aonde Deus, aonde você entra, eu não consigo entrar. Deus abriu a porta para cada um, aonde a Cássia entra, eu não consigo entrar, aonde ela fala a língua de todo mundo, eu não tenho a mesma linguagem. Nós fomos chamados como um corpo para fazer a diferença, para olhar para Jesus e entender o que Ele quer fazer conosco. A cidade foi castigada por terremotos, a cidade de Filadélfia era castigada por terremoto, por tantas outras coisas, por problemas terríveis. Mas essas pessoas, elas sabiam que a presença de Deus estava ali. No verso de número 12, diz: mas para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus diz ao vencedor: fala-o-ei, coluna no meu santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eu penso muitas vezes nisso e digo assim: se Deus viesse hoje para o povo, né, de hoje, e dissesse assim: olha, se você lutar pela minha palavra, eu te farei lá na glória um grande varão que vai cuidar das minhas coisas. Não, eu não quero nada de lá não, Senhor, eu quero aqui. Se o Senhor falasse para mim que ia me dar as coisas aqui, que fantástico. A briga das pessoas hoje não é ser coluna de Deus, é ser coluna das materialidades que o mundo oferece, é receber poder e autoridade não do Senhor. Quem aqui já percebeu e já se tocou que você recebeu, quando aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, você recebeu todo o poder e toda a autoridade do céu na tua mão? Você sabe que um dia isso vai ser cobrado de você e de mim. E o que é que a gente tem feito com isso? Agora, quando a gente chega num lugar e alguém diz assim: olha, você está trabalhando na minha empresa, você é um gerente. Pronto, o oprimido passou a ser opressor. O que era bonzinho, que andava agachadinho, agora faz os outros agachar. Será que é isso que a gente tem tido prazer nas coisas do mundo? E Deus está falando para essa igreja: não tenha prazer. Estou feliz com vocês, porque vocês não têm sentido felicidade com as coisas do mundo. Sabe, a cidade foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução, por volta do anos 90 depois de Cristo. Filadélfia tinha sido completamente destruída, né? E ela é reconstruída e recebe o nome de Neo-Cesareia, a cidade de César. Mais tarde ela teve um nome bacana, Vespasiano, a cidade por causa de Flávia, por causa do Flávio, que era o imperador, e ela foi se trocando, mas chegou um momento que ela ficou conhecida como a Igreja do Senhor. E a gente não tem mais isso, né? Eu tenho falado muito nos estudos, a gente gosta de ser conhecido como a igreja do fulano, a igreja do Bertano. Olha, eu sou lá da igreja do pastor Jackson. Não, nós somos da igreja de Jesus. Meu nome não é referência para nada. Pelo contrário,
Né? A vida de um pastor, ela é mais ou menos como a entrada de Jesus em Jerusalém. Você sabe como que é? Quando chega é recebido com flores, né? Põe palma, abençoa. Depois que ele começa a quebrar o templo igual Jesus, ele é tirado a pedra, né? Mas a gente precisa entender que Deus tem um projeto para a igreja e que nos chamou para fazer as coisas de maneira muito maravilhosa diante dele. Ainda que o mundo dê nome, ainda que o nome, as pessoas, sabe, coloquem, aquela igrejinha, lembra que a IPI nasceu com esse nome, aquela igrejinha, e essa igrejinha ficou conhecida como a Igrejinha dos Milagres, e hoje está aí, sem negociar com o Evangelho. A gente espera permanecer firme, porque a gente sabe que o inimigo tem tentado entrar e destruir a igreja de Jesus. E não é a nossa única que não vai ter problemas quanto a isso. Então nós precisamos entender que a igreja, ela foi fiel a Cristo, como está no verso de número 10. Se você puder ler aí na sua Bíblia, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Sabe por que vocês guardaram a minha palavra com paciência? E hoje está muito difícil guardar a palavra de Deus com paciência, né? Porque a gente criou a teoria da determinação. Senhor, a tua palavra está aqui no meu coração, e eu determino. O Senhor me fez por cabeça, não por cauda. Porque Deus, nesse mundo, ser de Deus cabeça não é ter poder espiritual, não é acreditar no sobrenatural, não é a fé, mas ser cabeça nesse mundo é ter dinheiro. Então hoje as pessoas dizem, Senhor, o Senhor me fez por cabeça, o Senhor me fez para ter dinheiro nesse mundo, e não o desejo de servir ao Senhor, o desejo de estar junto do Senhor. Sabe, para uma igreja que foi perseguida, que foi odiada pelo mundo, Jesus diz que aquela era a sua igreja amada. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão e por isso não tinha parte na herança de Deus, mas Jesus diz, é a igreja que vai se dobrar, é o judaísmo que vai se dobrar à igreja e não a igreja que vai se dobrar ao judaísmo. Sabe, o Senhor dá uma palavra muito forte, chama aqueles judeus que haveriam de reconhecer a palavra do Senhor como o verdadeiro Messias. A igreja seria honrada e ela teria um rebanho maravilhoso. Sabe, irmãos, eu vou olhando para esses textos que eles são tão complicados e começo a dizer, para que a igreja de Dracena existe? Para que Deus diz, não a igreja só de Filadélfia, mas Ele diz que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele daria a chave para que tudo que ligasse na terra fosse ligado no céu, e para que tudo que desligasse na terra fosse desligado no céu. O que é que a gente tem feito com isso? O para que Deus nos escolheu para isso? O que é que nós queremos ser diferente nisso? Nós vamos fazer aí agora o frango. E aí muita gente diz assim, mas nós vamos ser conhecidos pelo frango? Não pode, né? Se a gente for conhecido pelo frango que a gente vende, nós podemos ser a igreja rotissaria, não a igreja presbiteriana. Mas pela maneira que a gente trata, pela maneira com que a gente resolve os problemas, pela maneira em que nós estamos lutando para ter o nosso tempo, para entregar ao Senhor, porque ninguém é dono. Sabe o que é que nós temos feito para mostrar aos outros, não desista do teu sonho? Porque a gente era bem pequenininho, mas nós vamos chegar lá na frente em nome de Jesus. Mas qual é o principal papel que a gente tem tido na nossa vida? Cristo promete nos guardar de toda provação. Ele diz no verso 10, a igreja foi fiel a Cristo e Cristo a guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra de Cristo e Cristo guarda a palavra. Sabe, nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Cedraque, Mesaque e Abidnego foram livres da chama daquela fornalha, por quê? Porque eles determinaram que o fogo não ia tocar neles? Porque eles disseram assim, o fogo não toca no ungido de Deus? Ou porque eles disseram assim, o Senhor diz na tua palavra, que aqueles que o servem jamais se dobram e se curvam a ninguém.
E nós não vamos se prostrar diante de reis materiais, de reis humanos. Nós só prostraremos diante do nosso Deus. Vocês vão morrer, não tem problema. Nós não vamos quebrar nossa palavra com Deus. Hoje, quantas tentativas precisa o inimigo fazer na sua vida para ele te tirar da palavra? Quantas tentativas o inimigo vai tentar? Vou contar uma história para vocês. Eu acho que eu já até contei, mas é tanta mensagem que eu já não sei mais o que eu contei em cada lugar. Mas numa igreja, isso é uma história verdadeira, numa igreja do Paraná, e vou falar das pessoas com o meu título, que é para não dizer que eu estou falando de membro. Uma igreja do Paraná, chegou um pastor daqueles, mas muito, sabe, abençoado. E aí um presbítero chegou, começou a cutucar ele, falando assim: escuta, você tem algum pecado que você gostaria de falar para mim? Ele falou: não, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu te dou 10 mil para você fazer uma coisa para mim, que Deus não permite, mas você não vai pôr a tua família no meio, você não vai inserir ninguém da igreja, é só você. Você faria isso? De jeito nenhum. Não vou fazer de maneira nenhuma. O presbítero foi embora. Passado mais alguns dias, o presbítero voltou e disse: escuta, irmão, eu estava pensando, e você é o cara para essa história. Faz esse pecado, eu te dou 15 mil reais. De jeito nenhum. Eu não peco contra o meu Deus. Eu não vou fazer nada que desagrade o meu Deus. E então, passou mais alguns dias, o presbítero chegou e disse: olha, eu te dou 100 mil reais. Você vai cometer esse pecado e ele é só seu. Você não vai tocar na vida de ninguém, ninguém vai ter que pagar por isso, é só você. Ele disse: tá bom, por 100 ainda vai. E o presbítero virou para ele: não tem pecado nenhum, a não ser o que nós cometemos hoje. Eu só queria saber qual era o teu valor. Muitas vezes o diabo ele tenta nós para descobrir o nosso preço. Qual é o preço para mim abandonar Jesus? Muitas vezes não vai ser nem os 5 mil. Muitas vezes não vai ser nada, de graça. Basta uma emoçãozinha abalada na cabeça da gente para vender a Cristo, para abandonar a palavra de Cristo, e Deus diz que nos livraria, porque nós teríamos guardado a sua palavra com fé. Sabe, olhar para a igreja de Filadélfia e ver que Jesus coloca diante dela uma grande oportunidade. A primeira porta aberta é a oportunidade da salvação. Se nós não entendemos que a igreja de Jesus em Dracena tem que ser olhada como a grande porta para a salvação daqueles que estão no pecado, seja ao redor da nossa casa, seja no meio do nosso trabalho, qual é a pessoa que diz que é a porta? Não é os diáconos da igreja, né? Porque tem muita gente que se elege diácono, ele só fica na porta, né? Ele acha que ele é porta. Fala: tem alguém para a porta? Tem eu. Mas tem alguém para trabalhar na igreja? Não tem. A gente dá o curso lá no Vale do Sol, e eu disse: pelo amor de Deus, na primeira eleição de presbítero, que não tenha nem um diácono porta. Porque não sai de jeito nenhum, eles são da porta. E Jesus diz: não, sabe quem é a porta? Eu. O mundo tem uma porta larga, mas eu sou a porta da salvação. Quem passar por mim, por essa porta estreita, vai receber a bênção de ser transformado em meu filho. E a gente precisa entender que a igreja de Dracena tem que ser transformada na porta da salvação, a porta aberta para levar as pessoas a conhecer Jesus. Independente do que eu sei, do que eu não sei, a linguagem que eu falo, a linguagem que eu não falo. Eu nunca me interessei em todo o tempo de seminário aprender como que significaria uma palavra em grego, em hebraico. Ai, porque qual é a tradução? O que isso traz de conhecimento para a vida de hoje? Quando a gente vai estudar, preparar uma mensagem, você ainda vê lá para saber a raiz, o que ela quer dizer. Mas hoje tem muita gente mostrando tanta erudição que ela morre nela mesma. A igreja precisa ser clara, direta em dizer: venha. Porque aqui dentro tem uma promessa
de que nós nunca estaríamos só, porque quem estabeleceu essa igreja foi Jesus, e a salvação está através dela, não é ela, mas é através dela, que é vocês, a igreja. Como é maravilhoso a gente entender que Deus pode salvar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, mas Ele escolhe você. Quem aqui já teve ou em parto de cesariana, porque tem gente, né, tem servos que nascem da gente com cesariana, outros com um parto normal, que você esturra, mas nasce. Que bacana é o dia do batismo. Você olhar e falar, Deus, 50%. 50% de todo o mal que eu desejo para os outros fica comigo. Mas 50% de toda a bênção que eu mando para os outros também fica. E olha que maravilha, Senhor. É mais um filho na tua casa. A gente pega pessoas de 50 anos dentro da igreja que nunca soube o que foi levar ninguém a Cristo. Nós precisamos entender que Deus tem chamado essa igreja pequena, uma igreja que não está conotada pelo povo rico, que não está conotada pela política, que não está conotada pelo dinheiro, mas ela está apresentada pela salvação. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Sabe, eu nunca olhei para o gasofilácio quando ele dá, quanto ele não dá. Se os tesoureiros das igrejas ao qual eu sou pastor não falar para mim, eu não sei nem quanto tem. E não me interessa, porque eu não fui chamado para contar dinheiro. Eu fui chamado para falar da história de Jesus. E há pessoas que foi chamada para administrar. E vão saber fazer isso com excelência. E cada um na sua linguagem vai montando a igreja de Jesus. E quando a gente vê, a salvação está estabelecida no meio da gente. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu sei e falo, né, é muito difícil quando a gente começa a falar de Apocalipse, porque tudo aquilo que a gente não quer, a gente ouve e fala, nossa, mas eu achava, Lembra que Apocalipse é a única carta escrita por mistério. Segundo o Hernandes, ele diz que até o capítulo 5 ou 12, você consegue até fazer muita sugestão. Do 12 até o 20, você não faz sugestão direta nenhuma. E do 20 ao 22 é quando todas as coisas aconteceram que Deus revela a João. Que fala que entrou no céu, como que foi a entrada triunfante, a nova Jerusalém. Porque a carta de Apocalipse é tenebrosa para muitas pessoas. Porque ela fala da sua espiritualidade, da minha espiritualidade aberta. Nós fomos chamados pelo Senhor, não foi para ser um clube, mas para nós irmos, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a função da igreja. A função da igreja não é ter excelentes contas no banco e administrar muito dinheiro, não é ter coisas fabulosas, coisas magníficas. A função da igreja é ir, pregar o evangelho, anunciar a boa nova, a volta do Senhor. Esse é o papel da igreja, esse é o evangelismo que eu e você temos que desenvolver na nossa vida. Sabe, aquela igreja, ela enfrentava grandes dificuldades porque as pessoas achavam que era fraco. E a gente muitas vezes aqui em Dracena diz, se a gente tivesse isso, a gente podia fazer. Nós podemos fazer. Nós não somos nenhum coitado, não. Se todo mundo se unir, a gente faz. O grande problema é que a igreja de Cristo, que nem lá no Vale do Sol somos em 140, nós somos em 40 em Bernardes, acho que aqui tem mais ou menos essa proporção, mas a gente vive fragmentado. Se une. Seja unido para ver quem impede. Quem é que pode impedir aquilo que Deus faz e que Deus fala para a nossa vida? O grande problema é que a gente acha que nós somos pequenos, formados de crentes pobres e escravos, como era de Laodiceia, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. A gente não conhece ninguém, não tem tanta influência. Nossa, eu vi aquela igreja lá, você viu, ela senta, come, bebe com todas as autoridades. Era isso aqui que vivia essa igreja. Sabe onde ela tinha influência? Em Jesus. Sabe aonde ela achava força? Em Cristo. Sabe aonde ela buscava força? No nosso Senhor.
Aonde é que nós temos buscado a nossa força? Havia oposição dentro daquela igreja, como eu já disse no verso 9, os judeus, chamados por Jesus como sinagoga de Satanás. Porque só se opunha à palavra, e a gente tem tido muito judeu dentro da igreja hoje. Recebe Jesus, aceita Jesus, faz de tudo menos ouvir a palavra de Deus e começa a criar filosofia, começa a criar maneiras fáceis de se viver e começa a dividir a igreja e querer fazer o quê? Alexandre e Emineu, né? Alexandre e Emineu, Paulo lança ele a Satanás. Lança para fora da igreja. Essa palavra precisa lembrar, lançou fora o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E hoje a gente não vê preocupação dos membros em sair fora da igreja, né? Você não pode tirar ninguém do grupo do WhatsApp, mas da igreja pode. Porque não entenderam o que é viver fora das orações dos irmãos, do partir do pão de cada um. Sabe, nós precisamos olhar quais são as portas que Jesus tem colocado para a minha e para a sua vida. Quais são as portas? Eu sei as tuas obras, eu sei diante de ti. Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aquele que honra a Deus no pouco, ele põe ele sobre muito. E não é muito dinheiro, não. É muita responsabilidade. Você já viu que na casa de Deus, quanto mais a gente vai conhecendo a igreja, a gente vai tendo mais responsabilidade. A gente acha assim, cheguei na igreja agora, sou novo, né? Então eu preciso me aprofundar porque eu quero me desvencilhar de algumas coisas. E quanto mais você vai conhecendo, mais você vai se responsabilizando. Vai chegar um ponto que a gente não tem mais como sair das mãos do Senhor. Que bom, que maravilha. Conheci uma pessoa que me dizia essa semana, eu não sei mais o que fazer. Porque agora eu não consigo mais me apartar da palavra do Senhor e quero fazer outras coisas. Eu disse, então não está difícil, está igual Paulo. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal eu faço. Então agora faça o que o Senhor mandou. Sabe, nós precisamos olhar para todas essas coisas que o Senhor tem nos dado e visto o que é que nós temos feito com essa autoridade, com essa porta aberta que o Senhor tem nos dado aqui em Dracena. Sabe, Jesus tem toda a autoridade. Apocalipse 1,18 diz que o Senhor deu a chave da igreja, ninguém pode prevalecer sobre a porta da igreja. Se nós nos unirmos, ninguém nos derruba. Ninguém nos derruba. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Eu não posso querer salvar os outros, mas ser aquele que discipula, que ensina, eu preciso aprender isso. E nós vamos sair, agora eu tenho dito isso em todas as igrejas. Nós vamos sair da pandemia em nome de Jesus. E vou dizer para vocês, se preparem como igreja. Porque nós vamos ter que tratar muita gente doente da cabeça. Que não souberam lidar com esse tempo. Que estão enlouquecendo. Estão se separando. Estão tolados em remédios até não querer mais. Porque não souberam lidar com o dia que essa palavra está dizendo. O dia da tribulação, o dia da perseguição, o dia que é mau. E muitos irmãos, não é nem por falta de andar na palavra, é que uns aguentam alguma coisa, outros não aguentam, outros suportam um peso a mais, outros nenhum. Precisamos compreender a soberania de Deus e de Cristo na revitalização da sua obra, assim como a igreja de Laodiceia foi reabilitada, o Senhor quer nos reabilitar. Nós tínhamos aqui há pouco tempo atrás uma palavra de que essa igreja ia para uma área de uma casa. Que ela não existiria mais. E assim como eu disse no começo, talvez no começo o Jackson foi a salvação. E daqui a pouco eu vou ser a perturbação. Mas você. Eu prometo para vocês que eu vou ser. Porque eu não me desvencilho aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui. Reerguer a igreja de Cristo. E quem é de Cristo fica, quem é judeu vai embora. Porque a igreja, ela se assimila no coração de Deus. E a gente precisa entender isso. Que nós estamos aqui pela autoridade do nome do Senhor. E eu quero orar por isso. A gente podia falar aqui, eu quero ainda depois trazer
Tudo que eu colhi desse texto é um estudo. A Vanessa já disse, pastor, me entrega as folhas no final do culto, que eu amo Apocalipse. Ela vai ver que eu não consegui falar 1/3 daquilo, tudo que eu programei para falar. Porque a carta de Apocalipse é uma carta que tem que ser revelada ao teu coração, aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Que você olhe para Cristo e lembre que Ele foi a porta para tirar o povo do Egito. Ele foi a porta para trazer uma nova história em Cristo Jesus. E que Ele quer ser uma nova porta através da tua vida aqui em Dracena. E ao contrário da gente sentir muito arrepio com isso, a gente não gosta dessa história. Ela não tem nenhuma emoção com isso. Eu falava esses dias para o Serginho, e estou falando o nome dele porque eu sei que ele não liga. Falei, Serginho, você já viu quantos olhos estão em cima de você, de pessoas olhando para a tua vida? Eu não quero ser não, pastor, eu não quero ser isso não. Falei, mas a gente não escolhe. Deus coloca. Há sempre uma pessoa olhando para a nossa história, para a história da Vanessa, do seu Juraci, da dona Terezinha, da dona Cida, do seu Hamilton. Deus tem colocado, e através do que você vem fazendo, ou você leva as pessoas para perto de Deus ou para longe de Deus. Eu quero orar com você, que você possa entender que nós somos pequenos sim. Nós somos pequenos no salão, mas em Cristo somos grandes. E se unido, ninguém pode nos segurar. E se a gente entender isso, a gente pode se tornar muito grande, porque aí o Senhor pode confiar muitas pessoas ao nosso lugar. Quando a Regiane estava dizendo aqui no começo, hoje sobrou eu e o Murilo para cantar, que bom! Quem lembra dos cultos aqui, quando a gente começou, não tinha dia que não tinha Murilo e Regiane. Eu cantando, hein? Você voltaria num culto? Nunca mais. Deus é bom, e Deus melhora, né? E dá pessoas igual o Murilo para tocar e a Regiane para cantar. Vamos erguer a nossa cabeça e vamos marchar. Eu quero orar ao Senhor, pedindo para que nos fortaleça e tire de nós toda a sensação de pessimismo, de fraqueza, de achar, sabe, daquela síndrome de inferioridade, que nós estamos abaixo, nós somos grandes demais, aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui como povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Pai amado, pela nossa força não conseguimos fazer nada e nem marcharmos a lugar nenhum. Mas queremos, ó Deus, ir recebendo instrução do Senhor, para que a Igreja Presbiteriana Independente em Dracena se torne uma porta de salvação, se torne um lugar de salvos, de pessoas verdadeiramente discipuladas, que serve a Tua palavra, que não negocia com a verdade. Então, Senhor, usa as nossas vidas, a vida de cada um aqui que está se entregando ao Senhor, que está falando com o Senhor, que diz que entendeu a Tua mensagem, que entendeu a Tua palavra, e está dizendo, usa-me a mim, Pai, assim como o Senhor fez com Isaías, quando se achava incapaz, Senhor, incapaz de qualquer coisa, porque habitava no meio do pecado, estava no meio de um povo de pecado, mas quando ele foi visitado pela Tua glória, ele diz, envia-me a mim, Senhor. Que a Tua igreja de Dracena possa gritar ao Senhor, dizendo, envia-me aos lugares que tem os necessitados, que precisa ser alcançado. Aonde tem dor, tem choro, tem pranto. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser usados como exército do Senhor. Que não sejamos como glutões, ó Deus, que só queremos comer, comer, e não queremos oferecer alimento a ninguém. Tira isso do nosso coração. Encha-nos da Tua vontade, do Teu querer. Abra as portas, Senhor, para que essa igreja cresça, para que essa igreja seja abençoada, para que essa igreja cada dia mais possa dar testemunho do Senhor. Nos abençoa, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus, amém. E na noite em que o Senhor ele foi traído, ele partiu o pão e dando graças, ele disse, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Da mesma forma, tomando o cálice, ele disse, esse é o cálice da nova aliança,
esse é o meu sangue que foi derramado por vós, bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E dessa maneira o Senhor serviu os seus discípulos e disse aos seus discípulos: eu lavei a todos, mas nem todos estão limpos. E ali o Senhor se referia a Judas. Judas, você pecou, mas não precisa morar no pecado. Confesse o seu pecado que você vai ter a salvação da mesma forma. Mas Judas preferiu correr do Senhor ao invés de confessar os seus erros. Que a gente não fique fora da mesa do Senhor por pecados. Que a gente confesse os nossos pecados ao Senhor e que a gente possa, de todo o nosso coração, dizer: Pai, nos alimenta com a nossa fé, com a nossa graça, com a nossa misericórdia, porque foi o Senhor que nos chamou aqui nessa noite a viver essa bênção maravilhosa do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero chamar a Mara e a Cidinha, a dona Cida, que possa passar aí no lugar de vocês. Você vai poder pegar um pedaço do pão e vai poder tomar a ceia do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento.
Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido a sentar na mesa com o Senhor, a comermos e a bebermos junto do Senhor. A tua presença é real no meio de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem agido no passado para que o Evangelho, para que a boa notícia, para que as portas fossem abertas para a nossa salvação. O Senhor continua agindo através das nossas vidas para que as pessoas ao qual amamos, ó Pai, possam encontrar o Senhor e ser salvo, Pai. E sei que o Senhor será a salvação da nossa geração futura. O Senhor vai abençoar cada um, Pai, em nome de Jesus. Dê graça, dê misericórdia, derrama da tua bondade sobre a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Não vamos esquecer que essa quinta-feira não teremos o estudo bíblico. Nós vamos estar com o bazar, então, das 10 às 19, quinta, sexta e sábado teremos o bazar. No sábado a gente vai estar aqui e vamos estar fazendo aí esses 60 frango assado. Então, você pode perguntar depois às mulheres, a Regiane, ao pessoal, como é que vai ser feito aí para a montagem, que já vão começar hoje, tirar as coisas aqui para montar o bazar. Então você pode ajudar muito. Então não fique fora. Eu já disse, você pode tanto fazer parte da história da construção dessa igreja, como você pode ficar alheio. Mas escolha o melhor lugar, que vai ser bênção para a tua vida. Vamos receber a bênção do Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz, fique com o Senhor aí na tua casa e que Deus os acompanhe e os abençoe todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.